E vamos agora ao nosso quadro Doutor Explica, que hoje, o engenheiro agrônomo Maciel Lemos, ele irá orientar sobre cuidados na fase final de granação do café robusta. Vamos acompanhar. Olá, tudo bem com vocês? É com grande satisfação que eu estou aqui hoje para poder falar sobre uma cultura maravilhosa. Uma cultura no qual que movimenta o nosso estado de Rondônia com muita receita. Sem contar que tem feito que o nosso estado de Rondônia ficasse cada vez mais conhecido em todo o mundo pela sua qualidade de bebida. Já adivinhou qual cultura é? Não? Pois é o café, os nossos robustos amazônicos. Aqui eu queria poder falar alguma coisa sobre eles e que você se atentasse, você que é cafeicultor. Se possível, já pegue papel e pegue caneta também, e tem algumas informações importantíssimas para vocês. Como assim, Maciel? Bom, eu queria falar sobre as principais medidas que você deve ter nesta fase agora de controle do seu café. Pois é, quando a gente fala de medidas e de cuidados que você deve ter com o seu café, a gente pensa em cuidados relacionados a quê, será? O principal cuidado que você deve ter, como sempre, assim como na parte de nós seres humanos, é a parte nutricional. Você não pode deixar o seu café de forma e de jeito nenhum sofrer com deficiências nutricionais. Ainda mais, se essas deficiências forem visualizadas a olho nu, aí sim a coisa fica um pouco mais complicada. É interessante que você sempre faça as suas análises de solo e também as análises de folha e tenha um profissional muito bem capacitado para poder te ajudar a direcionar nesse caminho. Também você não pode deixar de fazer um monitoramento da sua lavoura, monitorando pragas, monitorando doenças, para que você também não seja pego de surpresa. Há várias estratégias hoje que você pode fazer, inclusive capturar alguns insetos de forma bem tranquila e bem econômica. Diante disso tudo, não pode deixar de fazer o que agora? Desbrota. Eu sei que você não gosta, é bem complicado. Poxa, imagina só. A cada 30, 40 dias tem que fazer uma desbrota. Mas se atente ao que eu vou te dizer aqui agora. Se está vindo brotos bonitos, saudáveis, em grande volume, sinal que a sua planta está muito bem nutrida. Isso é um ponto positivo. Mas se você não deixar, ou melhor, se você não retirar esses brotos de lá, certamente você terá muito trabalho depois e baixa produtividade. Porque ao invés da planta distribuir seus nutrientes para onde realmente precisa, numa fase como essa, de granação, ela vai distribuir para onde? Para um lugar mais próximo, que é o principal dreno naquele momento, que será aqueles brotos que estão próximos e rente ao solo. Bom, quando a gente fala sobre esses cuidados que vocês devem ter, nós também temos que falar em algumas pragas e talvez algumas doenças. Eu vejo que, quando a gente fala na principal praga de Rondônia, garanto que na sua cabeça, cafeicultor, que deve passar é a cochonilha da roseira. Mas olha só que interessante esses dados. A gente para perceber que realmente a cochonilha é a que mais preocupa o produtor. Mas não é a principal praga que ocasiona danos financeiros para o produtor. Eu acho e acredito que o produtor ele se preocupa tanto em controlar a cochonilha da roseta e deixa de controlar outras pragas. Tem uma praga, por exemplo, que todo ano, sequencialmente, tem tido problemas de queda de safra, baixando 20, 25 até 30% da produção. Estou falando da broca, isso mesmo, da broca da arte, não, da broca do grão. Por quê? Porque a concentração fica nessas outras pragas, elas esquecem da broca e ela sempre está agindo. E agora, nessa fase final na qual estamos chegando agora, neste mês de fevereiro, partindo para o mês de março, onde há um segundo ou terceiro pico de populacional, onde ocasiona muitos problemas. E problemas no qual fatores podem influenciar isso, quando a gente para pensar nas colheitas mal feitas, deixando frutos remanescentes, deixando frutos remanescentes nas plantas e principalmente muitos frutos no chão no momento daquela colheita. O clima ele tende a influenciar muito também nesse processo de desenvolvimento e multiplicação deste inseto. Temperaturas mais amenas em altitudes acima de 500 metros, temos percebido que o problema com essas pragas são menores, mas quando a gente passa para altitudes abaixo de 300 metros, os problemas são muito maiores, principalmente quando falamos nessa praga especificamente, na broca.
Outra coisa que você deve observar bastante é se há um sombreamento ou se em algum momento o seu café pega sombra. Essa praga por si, ela também gosta de se desenvolver e também se esconder nessas áreas, usar elas como refúgio. A planta vegeta bastante, os grãos também crescem bastante e ela também consegue fazer uma boa absorção. Então, áreas sombreadas tendem também a favorecer o desenvolvimento, mas áreas a pleno sol, em períodos mais quentes, aos picos populacionais. O espaçamento também tende a influenciar um pouco isso. Quanto menor o espaçamento, certamente mais problemas você pode ter. Bom, que medidas então você pode fazer para poder controlar essa doença, fora esses pontos que eu já disse para você? O primeiro deles, o mais fácil e mais barato, o monitoramento. É primordial que você monitore a sua lavoura. Deixe de passar por sempre pelas mesmas ruas que você passa. Tente utilizar outras ruas, outros carreadores e faça esse monitoramento. Até mesmo, possa colocar algumas armadilhas que são baratas hoje no mercado e você para adquirir ou até mesmo para você produzir na sua propriedade. Instale essas armadilhas que elas são 100% eficientes. Instalação e manutenção dessas armadilhas e verificação para não deixar produtos remanescentes no chão para vocês não poderem ter problema. Por último, e muito importante também, e a última estratégia na qual você deve utilizar é o controle químico. O controle químico você utiliza desde que você já tenha feito as outras utilizações de outros produtos. Um produto biológico faz muito efeito e é sensacional, por exemplo, a Bovéria, né? Muito eficiente. E depois da Bovéria, caso você não consiga fazer um bom tratamento e controle, você pode entrar então com a utilização do controle químico. Sempre com a recomendação e acompanhamento de um bom engenheiro agrônomo, tá bom? Um forte abraço, espero que vocês tenham gostado e até mais. Orientações e dicas valiosíssimas do engenheiro agrônomo Maciel Lemos. Quero aproveitar a oportunidade e agradecer pela participação.